Muito bem, pessoal, estamos falando então sobre os conceitos introdutórios de crimes contra a administração pública e especificamente sobre os crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público no exercício da função ou em razão da função desempenhada. E nós já vimos que crimes funcionais são crimes praticados por funcionário público e já vimos também o conceito de funcionário público para fins penais. Só que agora eu tenho uma pergunta para vocês. Coloca aí na tela, diretor. É possível a um particular praticar crimes funcionais? Porque nós já vimos que os crimes funcionais são praticados por funcionário público no exercício da função ou em razão dela. E é por isso que são chamados de crimes funcionais. Mas a pergunta é possível a um particular praticar crimes funcionais? Existe a possibilidade, em tese, de um particular praticar um crime funcional? Sim, existe. Para tanto, há dois requisitos. Primeiro eu vou dar um exemplo para vocês e aí depois vai ficar fácil da gente entender os requisitos. Vamos supor que eu, funcionário público, pretendo praticar o crime de peculato. Como? Subtraindo uma impressora da minha repartição pública. Mas para tanto, eu sei que se eu chegar lá na minha repartição pública no meio da madrugada e as pessoas me verem levando embora uma impressora, eles vão me impedir, vão perguntar, mas por que você está levando essa impressora? O que eu faço então? Eu converso com um amigo meu, um particular que não é funcionário público, e falo para ele, olha, é o seguinte, eu estou querendo entrar lá na minha repartição pública e subtrair, furtar uma impressora, beleza? Beleza. Seguinte, eu não posso entrar lá, mas o que eu vou fazer? Eu vou te emprestar o meu crachá e com o meu crachá você entra na repartição pública, entra, pega a impressora e simplesmente fala que você está fazendo, se alguém vier te questionar alguma coisa, você fala que você está dando uma manutenção naquela impressora, ninguém vai te questionar, porque você vai ter acesso para entrar e sair da repartição pública. E aí, meu amigo, o que você acha? Gostou do plano? Pô, gostei, dá pra gente fazer isso. Beleza. Chega então determinada noite, eu entrego este crachá para este meu amigo, o meu amigo entra na repartição, subtrai aquela impressora e vem aqui e traz para que a gente possa vender e repartir os lucros. Muito bem. Qual foi o crime que eu pratiquei? Qual foi o crime que o meu amigo praticou? Reparem, eu pratiquei o crime de peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º, também chamado de peculato impróprio. Por que eu pratiquei peculato furto? Porque eu me vali de facilidades proporcionadas pelo meu cargo para subtrair um objeto que estava na minha repartição pública. Eu pratiquei o peculato furto. Muito bem. Eu sou funcionário público. E o meu amigo, qual o crime que ele praticou? Pessoal, ele também praticou o delito de peculato furto. Professor, por que ele não responde pelo furto? Porque nós agimos em concurso de pessoas. E quando a gente age em concurso de pessoas, o direito penal brasileiro adota em regra a teoria monista, teoria unitária. Quem concorre para a prática de um crime vai responder pelas penas a ele cominadas. Ele concorreu para a prática de um crime, eu concorri para a prática do mesmo crime. Nós vamos ter que responder pelo mesmo delito. Então, apesar dele ser um particular, a minha qualidade de funcionário público, a minha característica de funcionário público é cedível a ele. Acaba sendo emprestada para ele. E ele vem a responder também pelo peculato furto. Beleza? Vamos lá então, quais são os dois requisitos para que um particular venha a responder por um crime funcional? Primeiro requisito, é necessário o concurso de pessoas. Ele sozinho jamais poderia praticar um crime funcional. Ele só consegue praticar um crime funcional porque ele está comigo, que sou funcionário público. Logo, para que um particular venha a responder, venha a praticar um crime funcional, é necessário o concurso de pessoas, primeiro requisito. Segundo requisito, ele só pode vir a responder por um crime funcional se ele tiver conhecimento de que eu sou um funcionário público. Se eu virasse para ele e falasse, olha, eu não sou funcionário público, mas nós vamos subtrair uma impressora, e ele subtraísse aquela impressora, ele responderia pelo crime de furto. Porque no direito penal brasileiro não se admite a responsabilidade penal objetiva. O agente ele só pode ser responsabilizado por aquilo que ele tem conhecimento. Então ele responderia pelo peculato furto se ele tem conhecimento de que eu sou
funcionário público. Se ele não tivesse este conhecimento, ainda que a gente estivesse agindo em concurso de pessoas, ele responderia somente pelo delito que ele tem conhecimento de que ele está praticando. E na cabeça dele, ele estaria praticando um crime de furto e não um crime de peculato furto, beleza? Quais são então os dois requisitos? É necessário o concurso de pessoas deste particular com pelo menos um funcionário público e que este particular conheça a minha característica de funcionário público, beleza? Olha aqui na tela. Muita atenção, artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Professor, do que você está falando? Eu estou falando da minha condição de caráter pessoal de ser um funcionário público. Eu não posso emprestar condições de caráter pessoal a outra pessoa. E ser um funcionário público é uma condição de caráter pessoal, que não se comunica no concurso de pessoas. Só que vem o próprio artigo 30 e faz uma ressalva, salvo quando elementares do crime. E esta condição de funcionário público é uma elementar do crime do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Então, esta qualidade de funcionário público, na verdade, ela vai ser uma elementar não só do peculato, mas de todos os crimes funcionais, mesmo que seja um crime funcional próprio. Logo, eu pergunto a você, é possível que um particular venha a praticar o crime de prevaricação? Sim, é possível, desde que este particular atue em concurso de pessoas com um funcionário público tendo conhecimento dessa sua condição. A prevaricação, que é um crime funcional próprio. Então, mesmo sendo crimes funcionais próprios, admite-se que um particular venha a praticá-lo desde que esteja em concurso de pessoas. Por quê? Porque esta condição pessoal de funcionário público vai se comunicar no concurso de pessoas. Beleza, galera? Muita atenção neste slide, neste ponto da possibilidade do particular praticar um crime funcional. Isso é muito cobrado em prova. E aí a gente vem então. Logo, é possível ao particular praticar crimes funcionais, desde que, e aqui os dois requisitos, presente o concurso de pessoas, uma vez que a condição de funcionário público é uma elementar dos crimes funcionais, e se comunica aos particulares que tiverem concorrido para a prática do crime. E 2, a condição de funcionário público seja de conhecimento deste particular, ok? Princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. É admissível o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? O STJ não admite. E o STF? O STF admite, ele faz uma análise casuística. Professor, são dois entendimentos distintos aqui? São. As provas, em regra, cobram o entendimento do STJ. Por quê? Porque o entendimento do STJ está sumulado. Nós temos a súmula 599 do STJ, que fala de maneira clara que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Então, se a sua prova nada falar, nós vamos adotar, em regra, o entendimento do STJ. Olha aqui então na tela. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, ok? Eu não posso dizer, vem comigo, que se um funcionário público se apropriou de um pacotinho de clips que custa 50 centavos, eu posso aplicar o princípio da insignificância a este peculato, apropriação praticado por este funcionário público, de acordo com o STJ? Não, ok? De acordo com o STJ, não. Professor, existe alguma jurisprudência, algum precedente que o STJ adotou, aplicou o princípio da insignificância? Existe. Mas são situações assim tão pouco comentadas, pouco faladas, situações tão casuísticas que não vale a pena você se prender a elas. Adote a regra, que é quase que uma regra absoluta, no caso aqui da súmula 599 do STJ. O STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância a crimes praticados contra a administração pública. E reparem, neste momento aqui, eu não estou falando somente dos crimes funcionais, eu não estou falando somente do artigo 312 a 326 do Código Penal. Eu estou englobando dentro dessa súmula, dentro deste entendimento,
todos os crimes contra a administração pública, inclusive os crimes praticados por particulares contra a administração pública, inclusive os crimes praticados contra a administração da justiça, nenhum deles vai admitir a aplicação do princípio da insignificância. Tamo entendido? Vamos lá então trazer as exceções. Olha só, apesar da súmula, o STJ admite uma exceção, o crime de descaminho, tá bom? O crime de descaminho, ele será admitido o princípio da insignificância quando o valor deste descaminho não for superior a R$20 mil. Professor, por que é um valor tão alto? Quer dizer que se houver um descaminho em razão de um valor de R$19 mil, o STJ aplica o princípio da insignificância? Aplica. Por quê, professor? Pessoal, o crime de descaminho é um crime tributário. E o Ministério da Fazenda, junto com a Procuradoria da Fazenda, decidiram, isso em portaria e manifestações, que não haverá a execução fiscal quando se tratar de um débito fiscal inferior a R$20 mil. Veio então o STJ e o STF e disseram o seguinte: poxa, se a vítima, que é a administração tributária, que é o fisco, não tem interesse em ingressar com a ação fiscal, muito menos deve então haver a incidência do direito penal, que é a última ratio, nesses crimes de descaminho. Se não há o interesse da vítima em cobrar o valor que a prejudicou, não deve haver o interesse do direito penal em punir aquela pessoa. Este, em suma, é o entendimento da jurisprudência. Logo, isso daqui, tanto o STJ quanto o STF vão admitir essa exceção e vão dizer: crimes de descaminho que não ultrapassem o valor de R$20 mil serão aplicáveis o princípio da insignificância, tá bom? Existem outras raras situações que o STJ ele pode vir a admitir o princípio da insignificância, pessoal, mas são muito raras, tá bom? Por exemplo, o crime de contrabando. Se alguém contrabandear remédio para si próprio, para consumo pessoal em pequena quantidade, em que pese isso configurar um crime de contrabando, o STJ já reconheceu o princípio da insignificância nessa hipótese específica de contrabando. Então existem outras situações casuísticas que o STJ já admitiu a aplicação do princípio da insignificância. Mas o que você precisa saber é que o STJ não admite o princípio da insignificância, súmula 599, em razão de crimes contra a administração pública. E que tem que saber a exceção também, e que no crime de descaminho admite-se o princípio da insignificância quando o valor devido ao fisco, o valor tributário devido não ultrapassar R$20 mil. Ok? Beleza. Professor, e o STF? O STF ele vai ter uma análise casuística. Ele vai falar: olha, depende muito da situação. Em regra, não se admite o princípio da insignificância, mas tem que analisar cada uma das situações. E aí tem alguns julgados aqui do STF em que ele admitiu o princípio da insignificância. Ele vai falar: olha, a depender da situação, vamos supor que o funcionário público subtraiu 20 folhas de papel da repartição pública. Caramba, 20 folhas de papel custa quantos centavos isso? E aí, a gente pode aplicar o princípio da insignificância ou não? O STF, ele abre mais espaço para uma análise do caso a caso. Já o STJ, em regra, vai rechaçar a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Professor, se a prova falar nada falar, se ela quer o entendimento do STJ ou do STF. Se a prova simplesmente colocar que é inaplicável, dessa maneira, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, eu levo em consideração o entendimento do STJ ou do STF? Você leva em consideração o entendimento do STJ. As bancas, quando elas têm cobrado sem especificar se é STJ ou STF, têm adotado o entendimento do STJ. Beleza? Mas se por acaso a questão da prova falar é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, vírgula, sem exceções, aí tá errado, tá bom? Aí tá errado, porque o próprio STJ admite de maneira ampla a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, lá do artigo 334 do Código Penal. Pessoal, isso daqui despenca em prova, beleza? Não é difícil, mas cai muito em prova.
E aí, eu trouxe para vocês, pode colocar aí na tela, alguns dispositivos da parte geral do Código Penal que vão ter relação com os crimes contra a administração pública. Por exemplo, lá no artigo 7º, nós temos a extraterritorialidade, inciso 1º, vai ser a extraterritorialidade incondicionada. E isso daqui que eu estou mostrando para vocês é só para que vocês tenham uma noção da relevância que tem crimes contra a administração pública para o direito penal. O direito penal ele sempre vai fazer incidir com mais frequência as suas disposições, as sanções penais, quando se tratar de crimes contra a administração pública. É um bem jurídico muito relevante para o direito penal. É por isso, olha aqui então, que na extraterritorialidade incondicionada, não vai, independentemente de qualquer condição, a gente vai apurar no Brasil e vai se aplicar a lei penal brasileira quando houver um crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Quando houver um crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Olha aqui os crimes funcionais. Vamos supor que um diplomata pratique um crime de peculato lá na Embaixada Brasileira na França. Eu aplico a lei penal brasileira? Sem dúvida alguma. De maneira incondicional, eu vou aplicar a lei penal brasileira. É um crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, olha aqui a incidência dos crimes funcionais na linha C. Na linha B não, pode ser qualquer crime praticado aí contra a administração pública, contra o patrimônio ou fé pública da administração. Olha aqui também o artigo 33, parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública, qualquer crime contra a administração pública, terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Ou seja, aquele que eventualmente tenha praticado um crime contra a administração pública e foi condenado ao regime fechado, ele só vai progredir para o regime semiaberto, regime aberto, se ele reparar o dano gerado à administração pública, ok? E aí tiveram alguns doutrinadores que falaram, mas esse dispositivo é inconstitucional, porque seria uma forma de prisão civil, você está condicionando a liberdade da pessoa ao pagamento de uma dívida. Muito bem. Vem o STF e julga constitucional esse dispositivo, dizendo, em matéria de crimes contra a administração pública, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, haveria de ser a de natureza pecuniária. Então dizendo, olha, a pena, a mais importante pena que tem quando se pratica um crime contra a administração pública é exatamente essa pena pecuniária, é a multa. Esta sim teria o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvessem a apropriação de recursos públicos. E é por isso que o STF diz, não sai fora essa doutrina aí que defende ser inconstitucional o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 33 é constitucional, é aplicável. Olha aqui também o artigo 92, que trata dos efeitos da condenação. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Olha aqui os crimes funcionais. Se eu tiver um crime funcional cuja pena seja igual ou superior a 1 ano, o agente vai perder o seu cargo, função pública ou mandato eletivo. Se não for um crime relacionado às funções públicas, se for um crime comum, ele vai perder o cargo quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, aí nos demais casos. Tá bom? E ainda, lá no Código de Processo Penal, nós temos os artigos 513 a 518, que vai tratar do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, os crimes funcionais, eles vão ter um procedimento próprio lá no direito processual penal. E esse procedimento está nos artigos 513 a 518 do CPP. Não vamos tratar dele aqui nesta aula, porque não é o objeto desta. Mas em direito processual penal, principalmente quando cair na sua prova, vier específico no seu edital, que cai
processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos tem que ter uma excelente noção dos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, esta introdução toda, em que pese ser chamada de uma introdução, eu já trouxe diversos tópicos que são muito cobrados em prova. Eu garanto que com o que nós falamos nesses últimos 2 blocos, você faz muita questão de prova. O propósito é exatamente de mostrar como que a administração pública é protegida de maneira severa pelo direito penal, ok? E a partir de agora, então, veremos os crimes em espécie praticados contra a administração pública. Um grande abraço, até a próxima aula.